Olá a todos, que a paz de Deus, nosso Mestre Jesus e de Baba Mioxoguian vos abençoe. Bom, meus queridos, hoje nós vamos então dar o início agora ao segundo módulo. E o assunto de hoje é sobre obsessão. É uma continuação do que nós já estudamos anteriormente, no módulo 1, em que nós tivemos apenas uma pincelada. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais este assunto. E nós vamos falar sobre obsessões complexas. Tá? Bom, eu vou partir o assunto através de um pequeno trecho do livro Aruanda, né, em que há um comentário entre os mentores sobre o processo que a gente chama de desobsessão. Tá? E um dos mentores, Pai João, no livro, ele comenta o seguinte: as sombras se atualizaram também em seu processo de atuação sobre os encarnados. Tá? E aí, ele quer dizer o seguinte, nesse trecho, que não basta simplesmente o encaminhar o espírito obsessor através de falas, através de fim de conversa, né? Há casos sim que isso pode solucionar, mas há muitos casos que não. Porque além da atuação de um desencarnado sobre alguém, sobre uma pessoa, quando falamos de obsessões complexas, isso envolve também manipulações energéticas, fluídicas na espiritualidade. Por exemplo, há processos de magia, não é? Em que uma pessoa faz um feitiço para outra. Eu vou dar um pequeno exemplo simples, né? Por exemplo, a pessoa faz, eu quero fazer uma amarração para fulano. Vai lá no terreiro, aí leva champanhe, aí leva alquidal, leva isso, aquilo, outro, e montam aquele alquidal, certo? Aquela oferenda. E o processo, pessoal, não é na oferenda material, mas é na vibração que é gerada. E aquela oferenda que se oferece, ela, de acordo com a vibração, junto com a manipulação de outros espíritos, tem uma duplicata astral, ou seja, ela é plasmada na espiritualidade. Tá? E esse elemento plasmado é direcionado à pessoa pela qual a pessoa quer fazer uma amarração, por exemplo. E aquele elemento, já contendo as vibrações dos pensamentos, sentimentos, etc., ela vai começar então a atuar em torno do campo áurico dessa pessoa, e até em que, em determinado momento, essa pessoa, ela dá uma brecha e aquilo começa a lançar aquelas energias sobre o campo áurico, atingindo o perispírito e assim por diante, atingindo inclusive a mente dessa pessoa. Tá? Então, nesse caso, é um exemplo típico que nós chamamos de obsessão complexa, porque não há somente a atuação de um desencarnado, mas há elementos que foram plasmados. Isso é bem comprovado, principalmente no campo da apometria. O pessoal da Umbanda e Candomblé já conhece isso há séculos, não é mesmo? Né? Há anos, não é? E na apometria realmente comprovou isso. Tá? Então, nesse caso, não é simplesmente pegar e encaminhar o obsessor que está resolvido, não. Não é? O que acontece com esse assunto que eu estou comentando? São casos em que há necessidade de todos, né, segmentos espiritualistas também se atualizarem em seu processo de tratamento, em relação às pessoas que buscam auxílio. Lá na Federação Espírita mesmo, durante os anos em que eu trabalhei, havia muitos casos de pessoas que faziam desobsessão, e às vezes levavam-se até anos. Já vi caso lá de uma senhora que ela vira e mexe, ela fazia tratamento, já levava mais de 10 anos já. Então nós vemos isso no tipo de caso de obsessões complexas, certo? Que não é simplesmente o falar, conversar com o espírito que ele vai se encaminhar, não. Há necessidade desses conhecimentos e de como fazer esse desmanche também. Outro também exemplo
Eu dei o exemplo do Ogdal, né, da oferenda lá. Outro exemplo também de obsessão complexa é que muitos espíritos das sombras, mago negro, etc., eles têm também seus técnicos, seus engenheiros. E eles, inclusive, eles conseguem fazer chips, que nem chip celular. E esse chip é implantado no perispírito, principalmente na região cerebral da pessoa. E através de induções mentais de um desencarnado, a pessoa então ela começa a ter visões, ela começa a ter, enfim, outras fobias, né? Acaba se desenvolvendo fobias também. Tá? Bom, e como soluciona esse caso de obsessões complexas? Um tratamento de desobsessão, sim, muito bom, claro. Vai procurar trabalhar o íntimo, a mente, a reforma íntima da pessoa, mas há necessidade de manipulações para que se possa desmanchar esses apetrechos, tanto da magia quanto desses chips, certo? E aí, nesse caso, há necessidade, muitas vezes, de energias mais condensadas. A apometria, ela realmente tem muito sucesso porque ela consegue, através do desdobramento dos médios, acompanhado dos mentores, desmanchar esse apetrecho. Mas há casos que às vezes é uma coisa tão mais profunda que muitas vezes nem mesmo a apometria ela consegue dar conta. É quando então muitas pessoas vão procurar o que é um terreiro, não é? Elas vão procurar, vamos colocar assim, às vezes até o candomblé, para que elas consigam, né, manipular. E esses lugares, os mentores, muitas vezes são mais evoluídos que a gente possa imaginar, eles têm conhecimento também de manipulação energética, utilizando muitas vezes ectoplasma da pessoa, ou às vezes num processo de feitura também, dentro do candomblé, eles têm conhecimento de manipulação que através de energias também mais condensadas consegue remover essas duplicatas astrais ou esses chips implantados. Tá? Então, cada caso é um caso e deve ser estudado. Por isso, nosso caso aqui no Instituto Tupinambá, nós estamos trabalhando exatamente o que? Essa confraternização espiritualista, essa integração. São sistemas de trabalhos que se interligam. Não mais aquele separativismo, mas um precisar do outro, um complementar o outro. Tudo bem? Então, é este assunto que eu queria que vocês tivessem ciência sobre obsessões complexas, que nesse caso nós falamos principalmente sobre duplicatas astrais e aparelhos parasitas, né, chips, tudo bem? E é isso, pessoal, tá? Então, nós vamos apenas deixar isso como mensagem para que a gente aprenda a ampliar mais a nossa capacidade de poder auxiliar o plano maior. Tá bom? Que Jesus abençoe. Muita paz a todos.